capítulo 2, vamos ler do versículo 4 até o 25. Gênesis 2, versículo 4 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Assim foram concluídos os céus e a terra. No 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava águas da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe de uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam luz e não sentiam vergonha. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, Pai, neste momento e dirija, Pai, a Tua palavra para que ela encontre morada em nossos corações e germine, ó Deus, e venha dar fruto de vida quando sairmos daqui, ó Pai, da igreja e formos encarar a vida lá fora. No nome de Jesus, que é o nosso mestre, que nós oramos. Amém. Irmãos, a história de Adão e Eva, ela é mais que conhecida, mas será que ela é bem compreendida? Uma das missões, digamos assim, da gente estar, digamos que, revisitando o Gênesis, e começando este ano tratando das histórias que a Bíblia nos conta, é exatamente para que a gente compreenda bem aquilo que muitas vezes é muito conhecido, mas não é de fato compreendido, não é de fato interpretado da maneira como deve ser interpretado. E aí fica a pergunta: será que é somente um mito ou é uma história só para entreter crianças? Porque muitas vezes a gente cresce, né,
Quem aqui cresceu na igreja, que não foi o meu caso, mas muito provavelmente frequentou a escola dominical como as nossas crianças hoje, e teve contato nesse período com as histórias do Gênesis, por exemplo, e depois nunca mais, né? Como se elas fossem de fato histórias mais para criança, né? Coisa da infância, e aí quando a gente cresce não faz mais sentido algum. Na verdade, irmãos, essas histórias, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, e mais particularmente os 3 primeiros, são cruciais para a gente entender o estado real das coisas, como elas estão ao nosso redor, por que as coisas são como são. Então, a gente, na verdade, deveria pensar o seguinte, que a narrativa a respeito do primeiro homem e da primeira mulher, da criação de todo o universo e da criação deste homem por parte de Deus, na verdade, é crucial para o nosso entendimento, não só da própria Bíblia, mas daquilo que a Bíblia interpreta, que é o próprio mundo, né? A própria história diante de nós, a nossa própria vida. Ela nos ajuda de fato a compreender quem somos, né? Para que viemos aqui, né? E para onde vamos. Então, esse é o nosso objetivo. O nosso tema hoje é o seguinte: Deus celebrou um pacto de obediência conosco. A gente vai ver que esse pacto celebrado com Adão nos envolve, mesmo que nós não queiramos e nós não estivéssemos no dia em que esse compromisso foi firmado. E a história começa de um jeito que vai ser muito comum o Gênesis contar as histórias, né? O autor do Gênesis, que nós sabemos que é o Moisés, ele escreve, lembrando que falei na semana passada, ele não viu as coisas que ele está relatando, certo? Ele pegou muito de transmissão oral, de tempos muito antigos. Transmissão oral sempre foi bastante utilizado pelos povos antigos e por povos tradicionais até hoje, e por revelação de Deus, por que não? Ao saber de coisas, detalhes que seria impossível ao homem compreender. E ele começa a contar essa história de Gênesis dentro de uma fórmula, que é uma fórmula chamada História das Gerações. Ele, a partir do 2º capítulo, ele começa a contar 10 ou 11, né, depende da contagem dos estudiosos, mas pelo menos 10 histórias de geração, ou seja, ele vai contar a história de alguém em particular. Mas este primeiro, em que ele conta a história da origem, particularmente do homem, de Adão, ele fala que é a história das gerações do céu e da terra, ou seja, aquilo que o universo gerou a partir do momento em que ele foi criado. E a primeira grande verdade a respeito disso é que a terra criada, os céus e a terra, são um grande templo cósmico de Deus. A palavra de Deus, mais adiante, vai dizer, quando os israelitas, particularmente Davi, queria fazer um templo para Deus, Deus responde assim: olha, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Quem é o homem? Quem é você para ter capacidade de me fazer uma casa? Percebe até a certa petulância de Davi mesmo, né? Porque como Deus, que é o Criador de todas as coisas, vai morar dentro de um edifício feito por nós? Porque quando se entendia a respeito de templo no passado, era isso, era que a divindade habitasse dentro. E aí Deus pergunta: como isso pode acontecer? Eu sou o Criador do céu e da terra. Porque na verdade o próprio Deus fez o seu templo, e está aqui no Gênesis. São os céus e a terra, e mais particularmente, lembra que Gênesis tem uma tendência de sempre construir um cenário, né? Moisés constrói um cenário e dá um foco, e aí ele foca, digamos que no centro, o santo dos santos deste templo cósmico, que é o templo jardim, que é isso que ele vai narrar nessa primeira parte. A terra então em que nós habitamos é o próprio templo jardim de Deus. Aí você diz: mas como? Se eu olho para os lados e vejo, na verdade, destruição, poluição, o homem destruindo um monte de coisa, e a gente não vivendo muito bem, e cuidando bem do planeta que nós recebemos,
como também não cuidando bem de nós mesmos. E aí você pergunta, como esse pode ser o templo de Deus? De fato, hoje ele está completamente descaracterizado, e coisas descaracterizadas carecem de restauração, mas não deixa de ser templo de Deus, no sentido de que Deus fez este planeta e colocou nele no jardim, que é o que ele fala no início, quando ele fala do início das gerações, daquilo que terra e céu geraram. Ele começa dizendo que mesmo antes do homem aproveitar-se da chuva e começar a cuidar da terra e a produzir agricultura, inventar a agricultura, o próprio Deus mesmo fez com que a própria terra gerasse vida. E aí ele foca, entre várias coisas e vários seres vivos que Deus cria, aqui nessa narrativa que meio que repete a criação. Ele vai falar de coisas que você diz, mas parece que ele já falou antes, né? Parece que Moisés está se repetindo. Não é que ele está se repetindo, ele está ampliando o foco. E dentre eles, ele amplia o foco sobre vegetais. Ele amplifica o foco sobre os vegetais, porque ele vai falar de 2 árvores no meio do jardim. Então ele diz que o próprio Deus faz com que a terra dê vida, né? E essa terra gera vida, e gera vida que vai servir inclusive de sustento para o ser humano. Este relato, irmãos, embora ele não deva ser lido de forma cronológica, de novo, é isso que eu falei também na semana passada, que, por exemplo, os dias de criação do Gênesis não são necessariamente consecutivos, certo? Mas eles, na verdade, constroem uma organização, forma preenchimento, né? Deus faz as formas e depois preenche com vida. Aqui também não há necessariamente uma ordem cronológica aqui, tá? Ele está muito mais preocupado não em te explicar a respeito de cosmogonia, ou seja, de origem do universo propriamente dita, no sentido mais material possível. Ele, claro, está fazendo uma afirmação que é categórica. Deus criou, e Deus foi quem fez gerar vida, né? Qual a origem da vida na Terra? A vontade de Deus, a palavra dele, que fez com que vida surgisse aqui, porque não há outra explicação plausível. Mas ele está preocupado com, digamos que, o desenrolar a respeito disso, com relação ao nosso relacionamento com Deus, como isso está inserido dentro da história de Deus. E Deus faz então a terra dar seus primeiros frutos, e ele cria o ser humano, e o ser humano é criado à sua imagem e semelhança, como vimos semana passada. E qual é o grande diferencial para que o ser humano seja imagem e semelhança de Deus com relação a todos os demais seres vivos que Deus criou? É porque o ser humano recebeu o fôlego de vida, recebeu o Espírito de Deus soprado nele. Isso é o que o grande teólogo João Calvino, que é o precursor, digamos assim, da teologia reformada, presbiteriana, ele vai explicar a respeito de qual é a grande diferença, porque não é uma questão de intelecto mais desenvolvido, de capacidade criativa, mas o homem se difere de todos os outros animais porque ele recebeu o Espírito de Deus. Essa questão de templo, Deus fez um grande templo cósmico, né? Fez a terra seu templo-jardim, mais especificamente o Éden, que a gente vai tratar, mas no decorrer da história ele resolveu habitar em pessoas, na sua imagem e semelhança, em seres humanos. O foco ficou mais definido ainda. Esse é o grande diferencial, e ele destaca aqui. E quando o homem recebe o Espírito de Deus, se torna alma vivente, se torna alguém que vive, ele recebe vida. Este homem, ele é tirado da terra, ele é do pó. Aqui, por exemplo, o hebraico faz um jogo de palavras, porque o homem aqui é Adão, né? Adão. E Adão, que significa vermelho, é da mesma raiz da palavra terra em hebraico. Ou seja, ele está fazendo um jogo de palavras para nos explicar, olha, nós somos da terra, naturais da terra, viemos dela, vivemos sobre ela, e por conta do pecado que nos legou à morte, para ela também retornaremos. Então ele mostra essa relação bastante umbilical mesmo, né?
O umbigo de Adão estava ligado ao quê? À terra. Se nós pudéssemos classificar uma mãe para Adão, entre aspas, seria a própria terra de onde Deus o tirou e o formou. E aí ele coloca este homem que ele criou dentro de um templo-jardim, mais especificamente, né, o Éden. Essa construção do templo-jardim ela é muito importante aqui, porque ela antecipa o templo físico que ocorrerá em Jerusalém mais na frente. Essa questão de lugar como santuário protegido, mas que ao mesmo tempo deveria ser expandido pelo homem. Por quê? Porque como a palavra de Deus fala aqui, fala que o homem foi posto nesse jardim que Deus constrói a leste do Éden para cultivar e guardar. A palavra jardim aqui se refere a este santuário fechado, cuidado, protegido, né? Um lugar que Deus, digamos que gastou muito tempo fazendo e aperfeiçoando. E a palavra Éden significa deleite, delícia. Literalmente, jardim do Éden significa jardim das delícias. Olha só o nome que o jardim é colocado, que o jardim recebe e onde o homem é colocado. O autor do Gênesis aqui quer mostrar que a situação do homem antes do pecado, ela era de suprema felicidade, total felicidade, não haveria nada de errado, tudo daria certo, tudo que o homem fizesse nesse jardim daria certo, nada daria errado, não haveria nada que a gente fizesse que pudesse nos deixar contrariados, porque o nome do jardim explica isso. Olha, esse será um jardim de deleite, de delícias, de suprema felicidade. Esse é o lugar para o qual no qual Deus colocou o homem, porque Ele destinou o homem para isso, para viver nessa condição. Essa, digamos, então é a condição original do homem. De tal forma, irmãos, que tanto o pecado quanto as suas consequências, particularmente a morte, as doenças, tudo aquilo de ruim que nos acontece, nos é estranho. Embora hoje, de fato, de modo algum, mereçamos, por conta de nós mesmos, qualquer migalha de felicidade, a verdade é que mesmo assim nós reconhecemos que nós não fomos feitos para tristeza, para dor, para morte. Elas são estranhas a nós, elas nos incomodam. Nós não estamos conformados a isso. Um grande autor do século XX, autor das Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele falava que isso era um vestígio de uma realidade que eu não podia negar, de que ele foi feito para outro mundo, não outro planeta, mas outro tipo de mundo, um outro tipo de terra, não do jeito que está, mas de outro jeito que precisa urgentemente ser restaurado. Então o homem foi posto nesse lugar, nesse jardim de delícias, para cultivar e guardar. Ele foi feito então como um vice-governante. Essa também é uma característica que aproxima os homens de Deus, né? Faz da imagem e semelhança de Deus realmente alguém que meio que representa Deus diante de todo o resto da criação. Essa é uma função de Adão, e seria uma função de Eva, sua auxiliar, e de todos os seus descendentes. Eles representam Deus na terra, no jardim do Éden e em todo o universo. Ele foi posto então como uma espécie de sacerdote. Se é um templo, quem trabalha no templo? Um sacerdote. Então o homem é posto aqui como sacerdote e vice-rei do universo. Sacerdote porque ele é aquele, digamos, que media, porque essa é a função do sacerdote. Por isso que não temos sacerdotes hoje. O pastor não é um sacerdote, porque um sacerdote media a relação entre a divindade e o ser humano. Quem faz isso para nós hoje é um só, e é o mesmo sempre, que é Jesus Cristo. Só Ele é sacerdote. Pastores são mais professores, discipuladores, do que sacerdotes. Porque nosso sacerdote é Jesus, que faz aquilo que Adão deveria fazer, ou melhor, ter feito na sua condição de sacerdote no jardim do Éden. Mediar a relação,
fazer o meio de campo entre a divindade e todo o resto da criação. Ele é posto no jardim, então, para isso. E nesse jardim, Deus planta duas árvores, que são muito importantes na nossa narrativa, neste capítulo, no capítulo seguinte. A árvore da vida, uma árvore que Deus tinha a intenção de compartilhá-la com o ser humano, isso é um ponto importante, cujo fruto concedia ao ser humano vida no mais elevado grau. Irmãos, isso é muito interessante, mas a criação, se você perceber as entrelinhas da narrativa do Gênesis desde o capítulo 1, não é que Deus faz as coisas, digamos que 100% acabadas por si. Como assim? Isso é uma coisa até delicada para não ser, digamos que, mal interpretado. Mas a ideia aqui é que ele faz, por exemplo, o jardim e planta num lugar específico da terra, mas para que ele não fique restrito a este lugar. Por isso que o homem é posto para cultivar e guardar. É como que o Senhor desse o início e dissesse ao homem: olha, você continua, você desenvolve o que eu fiz. Não porque Deus não tivesse capacidade de fazer sozinho, mas por sua livre vontade soberana de querer compartilhar. Gente, isso é muito importante, a gente sempre lembrar a respeito de criação e da nossa própria vida. Deus não precisa de nós, nunca precisou. Ele nunca precisou de um universo criado, nem de um templo. Deus é autossuficiente. Ele nunca se sentiu só. A gente até já tratou sobre isso em uma devocional. Porque Deus é uma comunidade, uma trindade. Então nem só Ele se sente, nem necessitado de amor de alguém. Porque Ele mesmo, como comunidade, como trindade, já tem amor nele. O Pai ama o Filho ama o Espírito, que ama o Pai, e eles três se amam como três pessoas, o único Deus. Não há necessidade, então, de criação, nem necessidade de ser humano para amar a Deus. Deus o faz por livre vontade soberana. Então Ele resolve compartilhar a vida, e Ele resolve inclusive compartilhar o governo daquilo que Ele criou. Porque cá entre nós, irmãos, o universo também não contém Deus. É Deus quem contém o universo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar aos atenienses, em Atenas, ele vai citar um poeta grego, que vai dizer assim: nele Deus, nós somos e existimos. Ou seja, nós só existimos dentro dele, porque ele sustenta, não o contrário. Então mesmo o universo que Deus faz não contém Deus. Deus não, digamos que habita dentro dos limites do universo, dentro dos limites do espaço-tempo, e fica ali, aprisionado. Esses somos nós ficamos, porque nós somos feitos dentro do espaço e do tempo. Estamos sempre em um lugar e dentro de um dado tempo. Mas Deus não. Então Deus, tudo que Ele está fazendo aqui, Ele está fazendo por graça, por amor, livre, soberano, completamente independente, sem nenhuma necessidade de contrapartida, que seja, digamos que digna, ou seja, algo que Adão deveria fazer, que fizesse de Adão merecedor de qualquer aplauso, percebe? E Adão aí como representante, isso é uma coisa muito importante que a gente vai ver. Ele é um representante aqui, de todos nós. Mas o fato então é que Deus compartilha esse governo com o ser humano por graça. Então, da mesma maneira, quando Ele oferece a árvore da vida, Ele oferece por graça. Como que se o homem, em vez de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, comesse da árvore da vida, ele teria acesso a um nível de vida ainda mais excelente do que aquele que ele já estava experimentando. Daí a ideia de que percebe-se que desde o início Deus não faz as coisas necessariamente completas, já de pronto, mas como que elas, de propósito, precisassem de uma maneira se desenvolver, como se aquilo que Deus fizesse muito bom, ainda pudesse ficar muito melhor. Essa árvore da vida seria isso. Adão e Eva, então, deveriam se interessar por ela, mas o que acontece é que eles se interessam pela outra árvore, uma árvore que é restrita. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore ruim,
mas era uma árvore exclusiva, só de Deus, mas que Deus põe no meio do jardim para testar o homem. É de propósito, tá? Deus não precisa comer do fruto para ter capacidade de julgamento moral, mas Ele queria testar o coração do homem, testar a lealdade dele. Então Ele coloca essa árvore no centro do jardim, que é uma árvore que também podemos entender como árvore do poder. Por quê? Porque aquele que quisesse comer daquele fruto estaria demonstrando muita vontade de poder, de querer ser como Deus, afinal de contas. É isso que a gente vai ver no capítulo seguinte, quando falar sobre a queda do homem, como que a serpente engana o ser humano. Depois ele fala dos rios e das riquezas. Ele constrói, digamos que ainda mais esse cenário, vendo como esse cenário era lindo, magnífico e cheio de vida. Este é o lugar onde Deus põe o ser humano, onde Ele quer que o ser humano desenvolva, floresça. Ele monta um cenário agora para entrar na narrativa propriamente dita, para falar que então Deus disse, né? Deus chega para o homem, que é o vice-governante da criação, que Deus cria para o trabalho. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós temos muitas vezes o entendimento de que trabalho é maldição, porque a Igreja Católica Romana, com o passar do tempo, ela começou a ensinar desta maneira, a grosso modo, tá? Como que o trabalho fosse uma espécie de penalidade para o ser humano, depois ele ter pecado, ele ter traído a confiança de Deus. Olha, do sol do teu rosto você comerá, né, do fruto da terra. É a condenação de Adão. Mas a condenação de Adão não é bem assim. A condenação de Adão é que ele terá muito sofrimento ao trabalhar. Mas o trabalho em si, ele é anterior. Porque Deus põe o ser humano no jardim para cultivar e guardar. Afinal, isso é um trabalho. Desenvolver a criação. Lembra? Se Deus, então, de propósito, não faz as coisas 100% completas, porque Ele quer o ser humano como seu parceiro no cuidado da criação. E aí vem de novo o C.S. Lewis, permitam-me citar ele novamente, mas ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, ele é do início do século XX, mas um período, irmãos, com muito mais avanços tecnológicos do que o de hoje. Hoje os avanços são enormes, mas não tiveram um impacto de mudança drástica do estilo de vida como tiveram os avanços tecnológicos entre o século XIX e o século XX. Avanços muito absurdos decorrentes da eletricidade, da descoberta da eletricidade, do combustível fóssil. E aí ele, vendo todas aquelas coisas, ele é uma testemunha das mudanças drásticas da sociedade. Muda inclusive as guerras, porque as guerras agora serão feitas em escala industrial também. C.S. Lewis vai dizer, olha, a gente vê todas as maravilhas tecnológicas que o ser humano faz, mas olha, ele faz muito pouco e mal, comparado ao que ele faria se não tivesse pecado. E C.S. Lewis chega a dizer assim, o homem com certeza já estaria habitando outros mundos deste universo se não tivesse pecado. Porque a ordem era crescer e multiplicar-se, era dominar toda a terra e todo o céu. O universo inteiro estava à disposição do ser humano. Então aquilo que nós fazemos hoje, engatinhando, faremos correndo sem o pecado. É isso que C.S. Lewis quer dizer, que o pecado limitou essa capacidade criativa, esse poder criativo humano. Então nós com certeza estaremos nos teletransportando, habitando outros mundos, criando outras espécies de animais com muito mais velocidade, fazendo muitas e melhores seleções de sementes para podermos alimentar. Seria muito, muito mais avançado. Acho que esse insight do C.S. Lewis ele é muito ilustrativo a respeito disso, do tipo de potencial que Deus coloca no homem e o tipo de trabalho que Ele quer do homem. Então Ele faz o homem para o trabalho. O trabalho é uma coisa boa, porque o próprio Senhor é um Deus trabalhador. Ele coloca o homem para cultivar e guardar o jardim e coloca também uma condição para ele. Ele diz, olha, por outro lado, o trabalho em si, ele não é, digamos que, a condição sem a qual o homem não sobrevive. Hoje é. Se a gente não trabalha, em tese não sobrevive. Vai ser difícil sobreviver sem trabalhar.
É por isso que o Brasil volta ao mapa da fome. Por quê? Porque reduz a oportunidade de emprego, as pessoas não conseguem acessar renda, tendem agora a ser mais vulneráveis para poder se alimentar, é a coisa mais básica. Mas aqui não. Aqui ele trabalha como parceiro de Deus na criação, como vice-governante. Não porque ele precise, certo? Por quê? Porque o Senhor Deus diz: olha, eu já plantei todas as árvores, você vai trabalhar e nunca vai dar errado. Então, tudo que há no jardim, você pode comer, menos de uma árvore. A regra é uma só. A regra é muito simples. E este pacto, irmãos, é central. É o pacto que nós chamamos de pacto de obediência, ou pacto de obras, ou aliança das obras. Aliança e pacto, irmãos, é um compromisso que duas partes se firmam, na qual há deveres e há direitos, né? Na qual, se há uma quebra daquilo que foi acordado, aquele que quebrou tem que pagar o que foi estipulado dentro do contrato. Deus, irmãos, vai se relacionar com o ser humano sempre por meio de pacto, de compromisso. E isso não é porque ele, digamos que, precisa alguma coisa de nós e requer algo de nós. O que ele requeria aqui de Adão era uma coisa muito simples e muito clara. Queria confiança, queria fé, em forma de obediência. A obediência de Adão seria uma manifestação de fé. Fé no quê? O que Deus fala é verdade. Deus não é mentiroso. Tipo, Adão, você confia em mim. Então, olha, você pode comer de tudo, mas se comer dessa, você morre. Essa é a pena. Então, ele dá a regra, que é uma regra só de obediência, e dá a penalidade. Ele já sabe de antemão. O homem não é pego de surpresa. Ah, eu comi, mas não sabia que ele ia morrer. Não, você sabia. É por isso, irmãos, que a Confissão de Fé de Westminster, que é o principal documento digamos que explicação do que é que o presbiteriano crê, ele vai dizer que só Adão teve livre-arbítrio, Adão e Eva, né? Só o primeiro homem e a primeira mulher foram feitos com capacidade de arbitrar, ou seja, de fazer um julgamento moral completamente livre, sem viés. Por que sem viés? Porque tudo aquilo que nós fazemos depois do pecado está enviesado pelo pecado, o que significa estar enviesado pela nossa própria vontade. Sempre faremos, na maior parte das vezes, perceba as suas próprias decisões, se elas não são geralmente, digamos que dominadas pela procura do seu próprio benefício, né? Como se a lei de sobrevivência fosse a lei máxima, tipo, eu preciso sempre sobreviver, me dar bem, né? E eu estou numa relação quando ela me é favorável, quando ela não é mais favorável, eu saio dela, né? A gente muitas vezes usa pessoas por conta disso, né? Ser amigo de fulano de tal é muito bom, porque ele, sei lá, ele coloca para conhecer gente mais interessante, me dá oportunidades de trabalho, de negócio, de crescer. Quando essa pessoa está numa pior, talvez a gente já não fique tão perto dela. E por aí vai. Até o jeito como a gente ama, muitas vezes é um amor egoísta. Mas Adão e Eva, eles tinham capacidade de fazer isso sem esse viés. De tomar uma decisão, digamos que 100% em favor de Deus, que é o outro. De Adão tomar decisões 100% em favor de Eva, sem o enviesamento dos seus próprios interesses. E Eva a mesma coisa. Eles tinham essa capacidade. Por isso que nós confundimos hoje livre-arbítrio com livre-agência. Você tem livre-agência, não livre-arbítrio. Lembra sempre disso. As pessoas confundem, né? Livre-arbítrio é esta capacidade livre, completamente livre, inclusive livre de você, de poder arbitrar moralmente sobre algo. Irmãos, nós perdemos isso, mas Adão e Eva tinham, e foi dada uma regra clara, na qual eles podiam cumprir muito claramente. Então, o que era requerido de Adão, de sua esposa? Era requerido fé, confiança em Deus, era isto, porque não havia outro jeito de morar no Éden, senão pela fé.
Olha como isso não é novo, né? A salvação vem pela fé, porque sempre foi pela fé o relacionamento entre Deus e o homem. Deus faz tudo, irmãos, e requer o que de nós? Fé, confiança nele, acredita nele, ele não mente, ele não é como nós, que volta atrás. Por que é que ele se relaciona com o ser humano por meio de compromissos, de pactos? Porque ele é um Deus relacional, ele se compromete, ele dá demonstrações claras que tem um interesse profundo sobre nós e sobre nossa felicidade. Olha onde é que ele põe o ser humano, ele põe no jardim de delícias, porque tudo que ele pensa para o futuro do homem é bom, não é ruim. Fica ruim por conta das consequências dos atos dos próprios homens. E Adão aqui, ele é um representante desse pacto. Por quê? Porque quando você assina um contrato, por exemplo, se você é o presidente ou dono de uma empresa, mas uma empresa que não constitui só de você, mas de funcionários, né, de outras pessoas que dependem dela, da sua família, da família de outras pessoas, de funcionários, de sócios que dependem dela, não é todo mundo que assina os contratos, correto? São os seus representantes legais, mas toda a consequência recai sobre todo mundo. Se alguém, por exemplo, se uma conta de água numa casa ela não é paga, a conta não paga vai fazer com que todo mundo na casa fique sem luz, fique com luz cortada. Não é apenas o titular da conta. Adão, então, ele é um representante de toda a raça humana. Todos nós estamos debaixo dele, estamos representados por ele. Por isso que Deus celebrou um pacto de obediência conosco, em Adão. E é por isso que quando Jesus institui a nova aliança, nós também estamos incluídos nela. Mas aquela nova aliança é uma aliança de graça que Deus faz com Cristo, não é conosco diretamente. Mas de novo, nós estamos inclusos dentro desse novo pacto. Por quê? Porque somos representados por Jesus. Mas nesse primeiro aqui também estamos por Adão, que é nosso pai. Então Adão, Eva, todos os filhos que eles teriam e toda a criação está representada por ele. Então, o que é necessário? É como se você tivesse todo mundo na torcida de Adão. Não erra, não deixa a Eva errar, né? Tipo, é tão simples, né? Não cai na tentação de querer ser como Deus. A posição que Deus já te colocou já é muito grande, já é muito honrada. É uma posição que Deus não deu aos anjos, mas deu a vocês. Mas mesmo assim ele peca, e isso é assunto para a semana que vem. Mas este pacto, irmãos, guardem ele. É fundamental você ter ele em mente sempre, porque ele explica a nossa real condição. Nós não somos inocentes, porque o nosso representante sabia muito bem o que estava fazendo, e sabia muito bem as consequências de seus atos. E herdamos dele, então, os mesmos vícios. Logo em seguida, então, tem a narrativa da criação da mulher, que é uma narrativa que dá, digamos assim, um respiro, para depois Moisés tratar sobre um assunto mais pesado, que é a queda. Mas ele fala coisas bonitas aqui a respeito do matrimônio, mostrando também que matrimônio, que casamento e que sexo são frutos da criação, também não são, digamos que, penas da queda. Aí, de novo, uma outra ideia que é muito comum entre cristãos é a ideia de sexo como pecado original. Não é esse o entendimento bíblico. O sexo é parte da criação, e era a bênção dentro da criação. Lembra, o homem não foi feito nem mesmo só procriar, mas para ter prazer em toda a criação de Deus. Ou seja, não era apenas para fazer as coisas que Deus tinha ordenado, mas ter prazer nelas. Então, o entendimento que a gente precisa corrigir, embora seja verdade, isso é sempre bom afirmar, de que o entendimento bíblico é que sexo é algo que sempre está dentro de um contexto de matrimônio, de compromisso.
Não por acaso que esse texto ele termina com as palavras finais de Moisés, como se ele estivesse fazendo um pensamento, dizendo: olha, é por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e se tornam ambos uma só carne. Ele gera uma nova família. Quando ele gera uma nova família, agora ele é uma só carne com sua esposa. E essa uma só carne, ele está fazendo uma alusão à atividade sexual especificamente, mas como se ela fosse um símbolo de uma união de vida completa, integral. Coisa que, por exemplo, um casal de namorados não pode ser. Um casal de noivos também não pode ser. É bom a gente entender isso para compreender que, digamos que certas proibições da Bíblia não são por acaso, ou sem fundamento. É porque o entendimento bíblico é de que sexo, por exemplo, é para pessoas que estão comprometidas integralmente, de tal maneira que assumem essa aliança de maneira pública, né? No caso aqui do Brasil, elas se casam no civil, se casam no religioso, enfim. É a maneira como a gente atesta o nosso compromisso com a pessoa que nós amamos e queremos construir uma família. E por fim, eles estavam nus, não sentiam vergonha, eles tinham pureza total, completa ausência de pecado. E por isso que aquele lugar podia ser um lugar de suprema felicidade. Quero então que os irmãos guardem isso. Primeiro, esses equívocos de ensino, né, já joga fora, a respeito do trabalho, a respeito de casamento, de sexo, que não faz o menor sentido na Bíblia. O trabalho não é maldição, o sexo não é o pecado original, o matrimônio é uma bênção de Deus. E, sobretudo, guarde a respeito do pacto de obediência que Deus fez com o homem e que nos inclui. E que essa é a chave para a gente compreender por que é que, de fato, temos esta angústia dentro do nosso coração de sabermos que nós somos feitos para um outro mundo, para um mundo completamente diferente deste que a gente vive. Vamos cantar?
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Bom, só alguns avisos, né? Lembrando, né, o aviso de semana passada, que depois do almoço tem reunião de estudo de casais com o pastor. E na semana que vem, irmãos, vai começar uma reunião de estudo também depois do almoço com os jovens solteiros. A gente vai voltar a fazer nossas reuniões devocionais, certo? Que a gente fazia no sábado, a gente vai fazer então depois do almoço aqui na igreja mesmo. Para aproveitar que está todo mundo aqui, vai ser mais fácil ter colo, né? Tá certo? A gente só vai decidir um lugar, uma sala. Mas a partir da semana que vem, a gente retorna então a ter nossas reuniões devocionais e volta a estudar o Catecismo Nova Cidade que a gente estava estudando, tá bom? E aí, se Deus quiser, este ano a gente conclui ele, que já vai ser bastante importante para nós, ok? E lembrando também, só início de aula de escola dominical para as crianças em fevereiro, tá? A partir do dia 5 de fevereiro, ok? Que o Senhor então nos abençoe, nos guarde e tenha uma boa semana.